Tô com vergonha. Ai. Oi, gente. Eu sou Natan. Pra quem não me conhece, eu tenho 22 anos, trabalho com marketing, sou autônomo. Eu tô retornando com o canal. Eu tinha postado um vídeo, mas eu acabei desistindo por insegurança e tô decidindo voltar agora, a convite de um amigo muito especial meu, fez esse convite a retornar, a dar uma atençãozinha para as coisas que eu queria fazer. Esse vídeo é um jeito de compartilhar sobre um processo que eu estou vivendo sobre autovalorização. Então aqui eu quero trazer algumas reflexões que eu tenho e dentro disso talvez trazer alguma dica que possa servir para vocês de alguma forma. Se não servir também tá tudo bem, mas eu queria compartilhar o meu processo e então é isso, vamos lá. Eu acho que independente de qualquer idade, seja criança, adolescente, jovem, adulto ou uma pessoa mais velha, eu acho que a gente nunca fala o suficiente sobre como se valorizar mais. Eu acho que a gente sempre está numa busca de como melhorar isso. Tanto nas nossas relações, porque a gente repete alguns padrões, aceita menos do que a gente deveria ou que poderia estar aceitando, talvez por medo, por insegurança, talvez por não saber que pode receber mais também. Então acho que é aí que entra a importância de uma autovalorização. Eu lido muito com isso, tanto no profissional, quanto em amizades, quanto em relações afetivas. Afetivas, vocês entenderam, de forma romântica, né? Porque relações, amizades também são afetivas. A valorização, ela não tá só atrelada ao que a gente pensa no quesito de trabalho e amor, né? Nossa, eu não vou aceitar essa situação aqui no meu relacionamento porque eu mereço mais, então eu tô me valorizando. Ou então, eu não tenho que ficar lidando com esse tipo de situação aqui no trabalho porque eu tenho que me valorizar, o meu trabalho, que eu posso fazer muito mais. Isso também é importante, mas que eu quero trazer para uma coisa muito mais dia a dia, uma coisa muito mais palpável para nós, mais simples. Então, por exemplo, para mim, a autovalorização, ela tá em não pular as refeições, em me alimentar de forma correta e de forma saudável, sem muita fritura, sem muitos açúcares, sem excesso de refrigerante, porque querendo ou não, a gente vive num mundo onde isso é fácil. E aí a gente sabe que faz mal, mas mesmo assim a gente também faz. Então isso me coloca num lugar de desvalorização de mim mesmo, por conta da minha alimentação. Então, tipo assim, se eu sei que isso faz mal pro meu corpo, se eu sei que isso não vai fazer bem pra minha saúde, e mesmo assim eu faço, será que eu estou me valorizando mesmo? Então, isso é uma coisa que eu trago que é muito real, assim, pra mim, de autovalorização. Quando eu faço todas as refeições certinhas, quando eu não exagero na cafeína e não tenho que ficar ansioso depois porque eu exagerei na cafeína. Ou então, quando eu respeito os momentos que eu quero ficar sozinho. Porque às vezes a gente vive muito em sociedade, muito com a nossa família ou com os grupos de amigos. E eu sou a pessoa que mais está passando por esse processo, junto assim, no meio dos meus amigos, de não tá com vontade de interagir e tá tudo bem. Tipo assim, eu posso ficar quietinho, eu posso ficar no meu canto, às vezes eu quero só ficar na minha casa sozinho e ler, às vezes eu quero assistir, às vezes eu não quero fazer nada, às vezes eu só quero ficar mal-humorado, mas eu quero ficar comigo e respeitar esse momento que o meu corpo, que o meu emocional tá pedindo, pra mim é um ato de valorização. Isso pra mim é se valorizar. Não tô falando que, né, não anulando o fato de que eu tenho que aceitar situações de relacionamento ou outras coisas. Não, eu tô trazendo pra uma coisa mais realista. Da minha realidade, até porque eu não namoro. E até porque também as situações de trabalho eu não acredito que eu lido tanto com essa parte de ser desvalorizado. Ou talvez isso aconteça e eu não perceba. Vamos aguardar cenas nos próximos capítulos. Então assim, continuando sobre o que significa se valorizar pra mim, quando eu faço atividades físicas, quando eu cuido do meu cabelo, tipo assim, eu percebo que o meu cabelo tá precisando de um corte, aí eu vou lá e corto, dou essa atenção. Quando eu faço a barba e eu vejo que a minha aparência fica melhor, pra mim isso é um ato de me valorizar, sabe? Eu tô me dando essa estima. E me colocando num lugar de ser tratado com afeto, porque pra mim isso é uma demonstração de afeto. Minha linguagem do amor é atos de serviço e tempo de qualidade. Então vocês percebem pelo meu discurso que todas as coisas que eu trago como autovalorização e me dar atenção é justamente isso, passar tempo fazendo coisas que eu gosto e fazendo coisas pra mim que são boas pra mim, que eu gosto de fazer. Então eu gosto muito de gravar, não fazia tanto, mas né, tô tentando voltar. Eu gosto muito de roupa, então quando eu vejo coisas sobre isso, quando eu estudo sobre isso, nossa, eu amo perder tempo vendo vídeos das passarelas, então eu, tipo assim, eu fico vidrado nisso. Pra mim isso é um tempo de qualidade comigo mesmo e é muito importante. Eu gosto de escrever, eu escrevia muito mais poesia, hoje em dia eu sinto que eu não faço mais tanto isso. E não fazia na intenção também de vender uma poesia, mas eu parei de fazer.
E isso também demonstra pra mim talvez um desleixo da minha parte sobre coisas que eu gostava de fazer. Entendem onde eu tô querendo chegar em relação à autovalorização e pequenos sinais, assim, que a gente vai percebendo como a gente não se valoriza? Claro que dá pra gente trazer pra uma situação de relacionamento, claro, quando você percebe que você tá sendo maltratado por uma amizade ou dentro de uma relação. Eu acho que são situações muito mais nítidas, né, pra gente, que a gente tá sendo desvalorizado de alguma forma. Às vezes não, às vezes a gente acha que é uma situação mais nítida, mas pra alguém que tá dentro de um relacionamento abusivo, por exemplo, talvez não seja. E tá tudo bem também. O negócio é continuar no processo de autoconhecimento pra você entender o que o seu corpo tá te dizendo, porque o nosso corpo mostra pra gente que você tá precisando ficar sozinho, que você tá precisando comer uma verdura ali, senão você vai desmaiar, entendeu? Tá precisando fazer uma atividade física, tá precisando conversar com outras pessoas. Então o nosso corpo vai demonstrando. E ele demonstra também quando a gente está em uma relação que não está nos fazendo bem. Se valorizar para mim é dar atenção para mim mesmo, é me escutar, de verdade me escutar, e não fazer o que eu acho que eu devo fazer, mas sentir o que o meu corpo está precisando e fazer isso. Isso para mim é uma atitude de autovalorização. É até não convencional, né? Porque normalmente a gente não vê esse tipo de coisa as pessoas falando em outros lugares, mas eu acho muito importante. Eu acho que o momento que eu não me valorizei foi quando eu passei, acho que quase 3 anos da minha vida vivendo nas sombras de uma outra pessoa, sabendo que eu estava vivendo na sombra de outra pessoa, na expectativa de que um dia eu fosse ser visto e receber uma atenção que eu estava tão carente daquilo, na expectativa de ter uma migalha de um amor romântico por alguém que já tinha deixado claro várias vezes que não me queria. E por muito tempo eu aceitei isso, por muito tempo. Isso foi um momento muito triste da minha vida. Foi muito bom porque eu consegui me conhecer em outras situações, vivendo aquilo, e para mim foi uma lição. Mas assim, o que isso me causou? Me deixou marcas de inseguranças em relação a outros relacionamentos, a outras pessoas. Principalmente quando a gente coloca no lugar de uma pessoa que estava vendo aquela situação e sabia que não estava saudável. E eu acredito, assim, não me isentando de nenhuma responsabilidade, não é isso. Mas quando você percebe que você está muito mais fora daquilo do que a outra pessoa, eu acho que cabe a essa pessoa e compete a ela encerrar aquilo para que seja uma coisa saudável. Perceber isso depois que todo esse caos passou e ver que a outra pessoa também sustentou essa situação porque era confortável para ela, porque massageava o ego dela, isso me deixou ferido, me deixou com receios de me relacionar com outras pessoas. Eu tenho não vou falar que eu tenho uma dificuldade, mas acho que hoje eu tenho um crivo muito mais profundo do que eu vejo em uma pessoa na hora de me relacionar com ela. Talvez seja uma marca dessa relação. Claro que também eu ter passado por esses 3 anos também é um reflexo de talvez algo que aconteceu lá na minha infância. Então eu não posso colocar toda a responsabilidade dessa situação no outro. Entender também que eu aceitei e fiquei nisso porque eu quis, foi uma escolha minha. Eu poderia ter procurado outra maneira de lidar com toda essa situação. Além do mais, o que mais isso me causou, né? Tirando os vários meses de terapia e a necessidade de me aprofundar muito mais espiritualmente na busca de entender o meu inconsciente e o porquê que eu aceitei isso, porquê que eu vivenciei isso, porquê que eu passei por isso. Então eu não vejo como apenas marcas ruins. Acho que foram marcas ali que eu aprendi a lidar com a rejeição, aprendi a lidar, acho muito forte, né? Se a gente é rejeitado, a gente fica meio assim ainda, meio mordido, porque mexe com o nosso ego, né? Mas eu acho que eu lidei muito com a rejeição, isso vai criando uma certa resistência, mas deixa marcas. Eu fiquei muito tempo sozinho, sem conseguir me relacionar com outras pessoas, porque eu ainda estava com medo, né, de passar pela mesma situação de novo, mas também me trouxe coisas muito positivas, que é entender o que é uma relação saudável hoje em dia, uma relação tóxica, de saber que esse comportamento não é coerente, esse comportamento não é saudável, esse comportamento não compete pra mim numa relação, pode ser que, né, funcione pra outra pessoa, mas eu hoje entendo que não funciona pra mim e respeitar isso também é um ato de valorização de mim mesmo. Então, acho que dá pra concluir dessa forma. Eu acho que aprender a dizer não é uma coisa que eu ainda tô, assim, no meio do processo mesmo. De saber impor os meus limites, de falar não. Eu não vou
não quero conversar, eu não consigo te ajudar, de saber respeitar o meu limite ali do que eu posso fazer por outras pessoas. Eu acho que a vida ela está me condicionando nesse momento atual a respeitar mais sobre esse limite. Eu não posso fazer muito mais do que é só isso que eu tô podendo nesse momento, que a minha realidade está me permitindo. E eu acredito que tá sendo um convite da minha própria vida para me fazer respeitar mais isso em mim, o meu limite, saber também que eu não posso ficar fazendo tudo pelo outro. Eu tenho que fazer tudo por mim. E o que eu puder fazer pelo outro sem quebrar as minhas pernas, sem me machucar de alguma forma, me ferir de alguma maneira, vai ser muito mais saudável. Outros tipos de limites eu acho que eu poderia estar aprendendo, que eu estou aprendendo muito agora. Dois tipos de limites que eu estou aprendendo a impor. É o limite com o outro, em relação ao acesso que outras pessoas têm na minha vida e ditar isso de uma forma mais consciente, tipo, não, até aqui dá pra você ir, até aqui não dá pra você ir mais, porque eu sei que aqui já não vai ser um lugar muito saudável, já entra num lugar de dependência, e também um limite pra mim mesmo. Chega de esse tipo de conteúdo por hoje, você já tá ficando muito tempo no celular, isso é uma conversa que eu tenho comigo mesmo. Chega de procrastinação, tá na hora de você sentar e fazer, então é um limite que eu também tô colocando pra mim mesmo. E pra mim também decidir, mesmo sendo difícil, respeitar também as necessidades que eu tenho, que às vezes eu não quero fazer, por exemplo, a higiene da minha casa, que, gente, desculpa quem tem facilidade a limpar a casa. Eu não gosto de limpar a casa, entendeu? Eu amo a sensação da casa limpa, mas eu parar pra fazer é uma dificuldade minha. Então, também quando eu vejo que a minha casa precisa, tá na hora de fazer manutenção, de não enrolar mais, eu vou pegar e vou fazer. Limite sobre a minha vida espiritual também. Eu acredito fielmente de que a vida espiritual ela levanta outras áreas da nossa vida. Ela nos dá uma energia muito forte para poder lidar com as provações que a vida vai trazendo. Mas eu acho que também dá pra botar um limite ali de que eu não tô vivendo só pelo espiritual. A gente tá aqui no 3D, a gente é carne, a gente tem problemas, a gente tem que se relacionar com outras pessoas, tem que, sei lá, dar uns beijos, sair pra conversar, dar uma risadinha, fazer alguma coisa que seja também fora do espiritual. Eu trago também muito essa questão do espiritual porque quem me conhece assim pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa que vive muito pelo espiritual. E às vezes eu deixo em falta outras áreas da minha vida. Então eu tô aprendendo sobre esse limite também, de respeitar esse limite de que agora eu também tenho que dar atenção para outras coisas. A autovalorização ela não é uma competição. Tipo, quem se valoriza mais, quem tem mais valor. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que respeitar o nosso processo dentro disso tudo. Então, às vezes, a gente não consegue fazer o que o outro tá fazendo para se valorizar, mas eu consigo fazer isso, igual eu trouxe para vocês. Às vezes, a minha realidade não é sobre um relacionamento amoroso, mas é sobre a minha relação comigo mesmo e sobre a minha alimentação, o meu respeito pelo meu sono. Então, é entender aonde você está com isso tudo da autovalorização, o que você precisa fazer para se valorizar. Às vezes é isso, às vezes é observar seus relacionamentos. Não é uma corrida, processo, e o processo ele não é linear, ele não é uma linha reta que você vai andando e vai ser sempre em frente. Não, às vezes você vai estar assim, aí você vai subir, você fala, cara, agora eu não desço mais. E quando você menos espera, você desce sim, fica lá um tempo até você conseguir se levantar de novo. E o ato de se levantar é um ato de se valorizar, é um ato de responsabilidade consigo mesmo, de saber que você tem que se levantar e você tem que continuar mesmo assim. Então também é um lugar de autovalorização que você está fazendo consigo mesmo. Não tem uma linha de chegada, então não precisa ter pressa. São pequenos exercícios que vocês vão colocando, que eu também venho colocando na minha rotina, aos pouquinhos. E aí quando você vê lá na frente, daqui uns 4 ou 5 meses, você fala, cara, olha como eu mudei minha relação comigo mesmo, olha como eu mudei minha relação com as outras pessoas, minhas relações interpessoais, intrapessoais estão tão diferentes agora, eu sinto que tá tudo muito mais leve. Então é um processo, não tem uma linha de chegada, né? Acredito eu na minha fé que nem depois que a gente morrer, a gente vai deixar de ter que estar aprendendo sobre as nossas valorizações. Então, o meu convite para vocês é pensar sobre o que vocês poderiam estar fazendo para se valorizar mais. É sua alimentação, é olhar para suas relações, é os limites no seu trabalho também, porque às vezes a gente está fazendo demais, a gente está se sobrecarregando e não está tendo um retorno coerente para isso. E aí você está só em busca de quê? De um burnout, de uma valorização que não vai vir nunca dentro do seu trabalho. Então, o meu convite é para que a gente reflita sobre o que a gente pode fazer para se valorizar mais. Eu espero que as dicas que eu trouxe, as minhas reflexões e a minha partilha tenha servido de alguma forma para vocês. Se vocês gostaram do vídeo,
se inscrevam no canal, comente aqui as reflexões que vocês tiveram, se de alguma forma eu ajudei com o processo, ou também se não ajudei, por favor, compartilhem. E é isso, mande esse vídeo para alguém que você acha que tem que começar a se valorizar mais. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.